Assim como tem o cara que é mais dinâmico, quer entrar às vezes com um hino de um time, com uma música, um rock tradicional, o cara vai entrar com DJ talvez. O bar, que geralmente é um pouquinho menor, né? Não é uma mesa muito grande, tinha uma flâmula e era a flâmula do Palmeiras. Mas aquele momento vai ficar marcado, né? Sim. Tipo, eu acredito que os noivos vão arrepiar, convidados. Eu choro em todas as cerimônias de casamento, eu nem conheço quem tá casando aqui no buffet todo. Sejam muito bem-vindos ao podcast Os Noivos, o podcast que te ajuda a realizar o seu casamento com praticidade e segurança. E hoje estou aqui, Guilherme Calegari, com minha noiva, Aline Federici. Tudo bom? Tudo bem, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar do quê? Hoje vamos falar de cerimônia de casamento, tanto das cerimônias tradicionais, as celebrações tradicionais, quanto as que estão bem em alta aí, que são as cerimônias personalizadas, e também do efeito civil. Muito importante. E para falar disso, temos aqui hoje o Luiz Miranda. Luiz Miranda já celebrou mestre de cerimônias, especialista em casamento, já realizou mais de 2.000 casamentos em 13 anos de carreira, de profissão, além de bodas, formaturas, debutantes, enfim. Seja bem-vindo, Luiz. Poxa, obrigado pelo convite, uma boa noite. Boa noite. Fico feliz em vocês terem me colocado nessa cadeira aqui de honra. Primeiro pela amizade que a gente tem, segundo pelo casamento de vocês, que vai ser esse ano próspero pra caramba. 2022 promete, tá todo mundo aí torcendo para que saia realmente uma linda cerimônia, uma linda festa, tudo de bom. E parabéns pela iniciativa de dar essas dicas, de gravar esse podcast, tudo que a galera precisa saber de um casamento, que nem todo mundo sabe como tem coisa para organizar, como tem coisa para olhar. Eu acho que essas dicas, poxa, nada melhor do que vocês para poder passar essa experiência para todo mundo. Pra gente tá sendo bem gratificante, eu tô adorando, eu falo que a cada episódio eu me sinto mais aliviada, Legal, porque realmente eu não estou tão envolvida aqui, eu não tenho 2.000 casamentos nem assistidos, nem que eu participei, então sempre é uma dúvida, né? E trazer isso para conversar com pessoas que têm tanta experiência, legal, dá um alívio, assim, a gente se sente mais seguro, né? Não, vai dar tudo certo, é isso que eu quero. E é engraçado que você falou esse negócio da prosperidade, e aí a gente ouviu essa semana de um amigo, que é isso, quando a pessoa casa, vem muita prosperidade para ela. Né? E tal. Eu tenho uma parte da minha cerimônia que eu sempre gosto de repetir muito, é uma coisa que eu gosto de falar. No final da cerimônia, que dali para frente é uma nova fase para todo mundo. Então tem que ser próspero. Tem que, daqui a alguns anos, vocês vão ver isso. Vocês vão envelhecer, vai vir as barbas brancas, talvez filhos e tal. E a prosperidade vem na história que vocês vão ter para contar, né? De tudo que vocês plantaram, tudo que vocês vão colher. Isso é muito mágico, porque hoje eu, com esses anos que eu tenho, eu sempre falo, eu tenho 13 anos de cerimônia de casamento. Já tenho quase, eu vou de 15 para 16, que eu comecei a mexer com voz, com microfone, essas coisas. E hoje eu tô tendo noivas que eu casei, que estão cotando orçamento para mim fazer a cerimônia de 15 anos da menina, da filha que já nasceu e que já está perto dos 15, e aí ela já está programando de fazer a festa. E eu tô tendo esse prazer. Então é muito gratificante ver essa prosperidade aí que você falou. É bem legal. É engraçado que ele falou da prosperidade, ele outra hora falou de novo, enfatizou, sabe? Falou, pô, então deve ter. Eu achei bem legal, porque geralmente você fala, conta pra alguém que você vai casar. Sim. Então as pessoas vêm e faz sempre uma brincadeira, que é legal também. Nossa, tem certeza, sim, casamento, sim, né? E ele não, ele falou com uma expressão muito, olha, vocês vão ver, se preparem, é assinar o papel que a prosperidade vem, se preparem. Aí eu falei, nossa, né? Uma pessoa casada falando isso, porque geralmente o pessoal... É uma coisa com muita cabeça boa, assim. E ele falou isso, porque quando você casa, sua energia fica voltada à sua família. Então, sim, se você tá lá, às vezes solteiro, vamos pra balada, vamos pro bar, você desfoca um pouco. Sim, a sintonia é outra, né? E se o casal tá alinhado, né, em construir a família e fazer isso, vamos trabalhar pra isso, tudo, a energia são foca... São duas pessoas, né? Uma força dupla, né? Isso, une a força. Sim, eu achei bem bonito, ele falou isso, foi muito legal. Eu falo pra todo mundo, o pessoal brinca comigo, você sabe disso, né, Gui? Pergunta sempre se eu sou casado, se eu não sou. E eu já casei muito amigo, eu casei muita gente. E aí eu falo, pô, é muito legal. Apesar de eu ser solteiro, eu não ter ainda vivenciado essa emoção, esse prazer de formar minha família, de subir num altar e tal. Tenho vontade, e não aconteceu ainda, eu acho que tudo tem a hora certa também. Sim.
Mas os amigos que eu já casei, é muito legal você rever, você reencontrar, a pessoa contar, falar, meu, foi muito legal tudo que aconteceu. E é isso aí, é prosperidade. É 2 remando, né? Não é só um. E sem desfocar, que é o que você falou. A cabeça é família, a cabeça, poxa, é ali dentro do seu lar, dos seus filhos. Acaba que é muito mais forte, né? Do que você tá... Pô, um dia você tá viajando, um dia você tá com os amigos, um dia você tá com a família. Você fica mais focadinho. Acho que você falou tudo. Foco é tudo. E pro pessoal, para te conhecer, como é que foi esses anos aí? Como que foi lá no começo? Como que começou, né? Todo mundo pergunta para mim, porque todo mundo acha a minha profissão muito diferente. Geralmente as pessoas não conhecem outro mestre de cerimônias. Aí fala, meu, como é que você começou com isso? E é engraçado, porque eu sempre trabalhei na área comercial, né? Eu sou formado em publicidade e nunca exerci publicidade, aí fui trabalhar na área comercial e chegou uma época que eu trabalhava numa empresa e que eu era comissionado e as vendas deram aquela caída e eu precisava de uma grana extra e eu conheci o mundo dos eventos, eu conheci o casamento. Um amigo meu era dono de um bar e me trouxe para trabalhar com ele e ajudar ele em bar. Aprendi a fazer drink, servir o pessoal, atender as pessoas e eu comecei vindo para dentro de buffet com o barman. E aí eu ajudava ele, só que aí eu senti que não era muito o que eu gostava, era ser barman. Mas eu gostei de trabalhar na noite, eu gostei de trabalhar de final de semana, eu gostei do ambiente que era trabalhar com casamento, eu via aquela alegria, a satisfação das pessoas e tal. Eu falava, nossa, meu, é muito legal essa energia. Né? Não, é muito animado e a energia é boa. E aí foi engraçado, eu comecei a pesquisar outras coisas para fazer dentro de casamento. Então eu testei um pouco de tudo na época. Isso eu tô te falando há 16 anos atrás, 17 anos atrás. E aí de vez em quando eu fazia um barman, de vez em quando eu ajudava a gerenciar a festa, sabe? Atender as pessoas, como se fosse um maître. Hoje, né? Hoje tem o maître, o gerente de festa. Aí depois eu aprendi a ser assessor, cuidar das noivas e aquele lance da cerimônia e tal. Então eu fui aprendendo de tudo um pouco. E aí como eu fui conhecendo muita gente no meio, o DJ não é todo DJ que gosta de falar no microfone. Às vezes o cara gosta de tocar, gosta de escolher música, gosta de animar a galera, mas com a mãozinha. Aliás, é uma briga, né? Essa questão e a galera não quer... nem banda de cerimônia não, às vezes não falam no telefone. No microfone. Quantas vezes eu tive que falar e com uma e às vezes são falas básicas de pedir para as pessoas se direcionarem a algum lugar, anunciar um carro que está com o farol aceso, ou a refeição, o almoço, a janta já pode ser servido, avisar as pessoas que pode comer. E aí começaram a me pedir. Né? O pessoal fala, pô, você fala no microfone? Pô, fala pra mim aí. E já sabiam que eu falava e não tinha problema, todo mundo me pedia. E aí começou. Um dia anunciava uma coisa, outro dia anunciava outra, outro dia... Até que um dia um DJ virou e falou, meu, hoje tem uma cerimônia de 15 anos, eu odeio fazer, eu não gosto, faz pra mim. Eu falei, cara, você tem certeza? Eu nunca fiz isso. Ele falou, cara, eu vou te dar aqui o cronograma, toma o papel e você resolve. Eu fiquei lendo aquilo, meio preocupado, mas falei, vamos ver o que dá. E foi assim que meio que começou. Eu fiquei no microfone, fui falando, resolvemos aquele problema do dia. Aí no final da festa ele falou, meu, você já parou para perceber que hoje você não ganhou R$1, você não foi remunerado por isso, mas você chegou a fazer muito melhor do que muitas pessoas que vêm aqui para fazer isso sendo pago? Eu falei, não percebi. Ele falou, então vai atrás. E eu acho que esse foi o gatilho, sabe? A sementinha. Foi isso. E aí eu comecei atrás, eu comecei a fazer mais 15 anos, eu era bem mais novo. Hoje eu tô com 41, imagina, 16 anos atrás. Eu tinha uma cara mais de meninão. As pessoas me relacionavam mais com 15 anos, porque o público é mais jovem. Eu comecei a desenvolver uma cerimônia de 15 anos mais animada, mais agitada, era meu jeitão. Eu gostava de fazer um monte de coisa diferente na cerimônia. Começou a vender isso. Eu continuei indo para as festas fazer os bicos que eu fazia, porque devagarzinho eu fui largando meu trampo de vendas. Eu não queria mais. Eu falava, cara, eu quero viver de casamento. E aí vai conhecendo as pessoas, e aí a coisa vai desenvolvendo, e eu fui estudar. E aí eu queria ser celebrante de casamento. Mas eu percebi que envolvia muito mais responsabilidade. De postura, de não poder errar, sabe? De falar direitinho, de saber usar sua voz. E aí eu fui atrás. E aí eu fiz teatro, fiz curso de mestre de cerimônias, curso de oratória, apresentação em público. Eu fiz vários cursos de postura, até que a hora que eu estava meio afinadinho, começou a pintar as primeiras cerimônias de casamento. E aí a coisa fluiu. A hora que eu comecei a fazer a primeira, mais devagar, mais tímido, a gente vai se soltando, eu acho que como tudo, e a coisa para mim rolou, sabe? Foi muito natural. Chegou uma hora que eu não conseguia mais fazer os bicos que eu tinha para fazer, que o pessoal chamava para ajudar em festa, porque eu estava tendo muita cerimônia. E aí eu optei, falei, não, eu vou viver disso, eu vou me profissionalizar e ficar só com isso. Só cerimônia. Hoje, 80% da minha renda é cerimônia. E aí, como você disse aí no começo,
Eu sou especializado em casamento, todo mundo que geralmente me procura é casamento, mas como bastante gente já há quase 15 anos no mercado, o pessoal conhece, eu faço 15 anos, eu faço bodas, né, que é comemoração de datas específicas de aniversário de casamento, eu faço formatura, no final do ano tem bastante formatura. Faço feira de noiva. Faço feira de noiva, o pessoal me chama também de meio de semana para fazer corporativo, entrega de prêmio, às vezes vai ter uma premiação para a equipe de vendas, lançamento de algum produto, rola também durante a semana, tem muito em hotel, eu faço, mas a especialidade é casamento, 100%. E a agenda acaba sendo cheinha também, não, né? Não tem como. E o casamento tem um negócio que é muito específico. Ele toma a sua agenda com muita antecedência. Quando as pessoas te chamam para um evento um pouco mais que eu não estou dentro, eu já não tenho mais a data, porque o pessoal já fechou comigo há muito tempo. É o que acontece aqui no buffet também, né? Pessoal, vocês não fazem festa de formatura, por exemplo? Sim. Pô, a gente faz, mas acontece que... Você teria que ter contratado há 2 anos atrás. E a formatura chega a 6 meses, meio em cima, então acaba que a gente... Não tem a data. Porque também a gente acaba tendo bastante casamento e não sobra a data pra galera. É mais ou menos isso comigo também. E fala um pouquinho para o pessoal saber como é que funciona esse mundo de celebração, né? Quais são os tipos de celebração que tem aí? Cara, foi legal essa pergunta, até um gancho do que eu respondi agora. Quando eu entrei no meio, eu queria entender um pouco quem que trabalhava com isso e por que as pessoas procuravam um celebrante de casamento. E aí eu fui atrás dessa resposta. Hoje no mercado, a pessoa tem várias opções para poder casar. A primeira opção e mais tradicional e acho que mais antiga que existe é a religiosa. Né? A pessoa dentro da religião que ela frequenta, ela tem a opção de chamar o líder religioso dela para poder fazer o casamento. Um padre, um pastor, ou alguma religião espírita, ou budista, cada um tem o seu ritual. É por isso que chama ritual de casamento. Dentro da igreja já tem o jeito que eles fazem. Né? O padre do jeito dele, o pastor do jeito dele, e aí a pessoa já está acostumada porque é dentro da religião. A segunda opção, que eu acho que fazem bastante ainda hoje, que é uma opção um pouco mais simples, é com o próprio juiz de paz. A gente vai falar daqui a pouco sobre efeito civil. Existe a possibilidade de você ir até o cartório e casar lá no cartório, que a gente vai explicar daqui a pouco, mas existe a possibilidade de você fazer isso trazendo o juiz no local que você vai fazer a festa. Sim. Que nem hoje a gente está aqui, pessoal, não sei se o pessoal sabe, a gente está num buffet muito legal, no Calegari. Tem salão de festa e tem área de cerimônia. Sim. Numa dessa, você não quer nem um pastor, um padre ou até um celebrante igual eu, você quer trazer algo mais rápido, mais clean. Você pode trazer um juiz de paz. Você vai no cartório, perto da sua casa, dá entrada na sua papelada e vai falar lá pro cartório, olha, eu vou casar lá na Serra da Cantareira, a divisão lá é entre São Paulo e Mariporã, eu acho que lá é mais Mariporã do que São Paulo. O que o cartório do seu bairro vai fazer? Ele vai direcionar essa documentação para o cartório de Mariporã e o cartório de Mariporã vai catar um juiz que vai estar de plantão no dia do seu casamento e mandar para a sua celebração. E aí ele vai fazer toda a parte de celebração, de colher assinatura, fazer os proclames, fazer tudo que tem que fazer para o seu casamento. Coisa bem rápido, simples. Rápido e simples. Formal, né? Bem formal, bem formal. É uma coisa que ele vem projetado muito na lei. Até existe algum juiz que fala uma palavra ou outra mais bonita, elabora umas frases, mas é uma coisa mais formal. Até porque ele geralmente, no dia que ele vai no seu casamento, ele tem vários casamentos que ele atende do cartório. E ele tem que sair muito rápido. Então, geralmente são cerimônias de 10 minutinhos, 15. Ele vem, celebra e vai embora pro próximo, que geralmente é perto, e ele fica o dia inteiro rodando, num sábado ou num domingo, fazendo essas cerimônias em diligência, que eles chamam. E eles vão até o local. Essa é outra modalidade, que eu acho bem legal, muita gente usa ainda. E não fora do ramo, que é o que eu tenho, eu acho que funciona mais nas grandes capitais. Eu já percebi que no interior não tem muito essa cultura de contratar um mestre de cerimônias, um celebrante de casamento que nem eu. É mais igreja. É mais local, igreja, né? Exatamente, ou juiz de paz, é uma coisa mais tradicional. Nas grandes capitais já existe um pouco mais essa cultura, que é o cara que nem eu, que vai personalizar uma cerimônia dentro de vários tipos, várias vertentes, vários modelos de cerimônia que tem, para entender um pouco o que é o casal e montar uma cerimônia mais personalizada. Eu acho que esse é o foco das cerimônias que existe. Essa religiosa, a mais tradicional, talvez juiz de paz, e uma coisa mais personalizada, que é o mestre de cerimônias. Quando a pessoa não quer envolver, por exemplo, uma religião. Minha noiva é católica e eu sou evangélico, eu sou cristão. Pô, a gente não queria nem o padre, nem o pastor para, fazer uma coisa mais neutra. Mas a gente também não queria um juiz de paz, que é muito rápido. A gente queria aquele glamour, aquelas palavras bonitas, aqueles conselhos legais. Aí entra uma pessoa como eu, entra uma pessoa que vai poder celebrar uma coisa mais da maneira que vocês desejam.
E aí, para os noivos identificarem, como você aconselha assim, identificar o que tem mais a ver com o casal? Qual tipo de cerimônia tem mais a ver com o casal? Olha, é uma pergunta que muita gente me faz. É muito louco isso. Geralmente, o próprio casal, ele já tem uma noção do que agrada mais, né? E aí eu acho que tem que, primeira coisa, o próprio casal entrar num consenso se houver um pouco de conflito quanto à religião. Esse é o que eu acabei de citar de exemplo, o católico e o evangélico entrem num consenso, que é importantíssimo, né? Não vamos começar com briga o casamento, vamos entrar num consenso, porque numa dessa, vou dar um exemplo qualquer, tá? A noiva é muito mais católica, praticante, frequenta a igreja católica, e às vezes o noivo não é tão praticante na igreja que ele vai, é uma coisa mais que ele se sente bem, mas poxa, não é aquela coisa que ele pratica tanto aquela religião. Talvez para ele seja mais fácil abrir mão de ser um pastor da igreja dele para ser um padre da igreja da noiva. Eu acho que o consenso em primeiro lugar é tudo. Eu tenho muitos clientes que eu recebo que gostariam de casar com um padre, mas eles não gostariam de casar na igreja, pela facilidade de casar tudo num lugar só. Os convidados irem para um lugar só, ter a cerimônia e a festa no mesmo lugar. E a igreja católica, ela tem uma norma interna que os padres não podem sair de dentro das paróquias para fazer o casamento fora. Essa do apostólica romana. Apostólica romana, católica, apostólica romana, hein, gente? Porque existem a anglicana, a argentina, a brasileira, existem várias. Mas a mais famosa, que é a romana, ela não deixa o padre sair de dentro da igreja. E aí, às vezes a pessoa tem esse sonho de fazer... Casar no campo, na praia. Então ela está conflitando com dois sonhos dela. Primeiro, que é casar com o padre, só que ela não quer ir para a igreja, ela quer vir para o campo. Segundo, é casar num buffet no campo. Então ela vai ter que primeiro escolher o que vale mais para ela como sonho, o que é mais latente, o que ela quer realizar primeiro. Ah, não, eu faço questão de casar no campo, eu quero que meus convidados vão para um lugar só. Então o padre não vai rolar. Aí a pessoa me procura. Aí eu sempre falo, olha, eu posso te atender, mas você entende que a cerimônia que você sempre sonhou é uma cerimônia católica? Usando como exemplo. E aí a pessoa fala, pô, é verdade. Aí eu dou o conselho para a pessoa. Então, em vez de você vir e fazer um orçamento comigo, talvez vá atrás de um apostólico anglicano, um argentino, um apostólico... Tem umas vertentes dentro da igreja católica isso, também. Que eles podem me celebrar. Numa dessa, pô, te agrada super aquela cerimônia e você vai ser muito mais feliz fazendo isso do que comigo. Eu não sou pelo menos eu não sou aquela pessoa que procuro só ir atrás do fechamento do contrato e, pô, ir atrás da grana da pessoa. Eu quero entender, porque para mim é muito gratificante, pelo menos os meus clientes, quando termina a cerimônia, e eu vejo no olhar da pessoa que a pessoa tá amando do que acabou de acontecer. Era isso que eu queria. A pessoa quer me abraçar assim, me apertar, porque era exatamente aquilo. Isso é legal. Então eu tento entender esse lado. Agora a pessoa me procura e fala, Luiz, eu já assisti uma cerimônia sua, eu já fui. Olha, eu até frequento uma igreja, mas eu gostaria que fosse você. Eu tento entender esse lado. É entender o que o casal procura. Acho que em primeiro lugar. Como já me procuraram e me perguntaram, poxa, a gente foi numa cerimônia de um mestre de cerimônias, só que era lá no interior. E ele não vem atender aqui em São Paulo, por exemplo. E me indicaram você. O que eu costumo fazer? Tenta vir assistir uma cerimônia minha. Eu tento agendar em algum buffet que me autorize a levar um convidado e eu levo a pessoa para assistir. Para a pessoa ver se ela se identifica com o meu trabalho. Ela olhar e falar, nossa, era isso que eu queria. Talvez até mais ou até menos. E aí a pessoa fala assim, não, Luiz, não é isso. A pessoa lá era mais tradicional, a pessoa entonava mais a voz, ela era um cara que lia bastante coisa. Eu gosto desse lance de leitura. Cara, é gosto. O mercado hoje verteu um pouco para o lance de mais dinamismo, uma coisa mais clean, mais leve, mais jovem. Mas existem as pessoas que ainda gostam desse lance mais tradicional. E aí eu tenho as pessoas que eu conheço que são parceiros de profissão, que a gente acaba conhecendo, né, na vida, nos casamentos da vida por aí, que eu sei que são mais tradicionais. E aí eu acabo indicando, eu falo, então não sou eu, a pessoa não sou eu. Entende? Aí eu passo o telefone, eu vou falar, olha, fala com essa pessoa talvez tenha a sua cara, essa pessoa consegue, mas pô, não valeria a pena para você montar uma cerimônia mais tradicional? É que eu acho que eu gosto de imprimir muito o que eu sou. Eu gosto de vender essa proposta do meu estilo, entende? Uma coisa jovem, leve, descontraída, um bate-papo com os convidados. Então talvez eu não consiga incorporar aquele lance mais tradicional. E aí eu prefiro não fazer, entende? Eu prefiro passar para alguém. Acho que o casal tem que ser feliz. O casal tem que chegar e falar, nossa, contratei o cara do jeito que eu queria. Eu me vejo casando com essa pessoa. É isso. E você também acaba ajudando a realizar o sonho da pessoa. Claro. Ela, uma hora que vai falar, pô, que nessa cerimônia vai ter, pô, tem um eu já tive cliente lá, assim. Gostei pra caramba. Eu já tive cliente assim. O que acontece com a gente também nos espaços, né? Ah, fui lá, gostei pra caramba da degustação. É que
o outro espaço era mais nossa cara, e aí a gente achou melhor. É isso, Mas sobre isso. é você realmente ajudar a fazer o lance do casal, Eu né? falo pra todo mundo, eu acho que as pessoas me perguntam, Aline, quais são os casamentos mais legais que eu já fui? Imagina, 2.000 casamentos. Eu tenho mais de 2.000. O Guilherme me perguntou hoje, você tem uma base? Eu falei, olha, cara, eu vou jogar baixo, porque só de efeito civil, essa papelada que eu faço de cartório, outro dia eu contei, eu tenho 1.800 atas de casamento arquivados. Então, eu demorei quase 5 anos para conseguir começar a fazer o civil, lá no começo. Então, você imagina, eu já tenho todos esses outros casamentos, e os casamentos que eu fiz ao longo desses anos, sem o civil também, que as pessoas já eram casadas ou que optaram por casar no cartório. Então, é muito mais de 2.000. E é engraçado, os mais legais são os que têm essência. São o que você consegue enxergar o casal no casamento. Você vê que a pessoa não foi pela moda, a pessoa não foi pela internet, a pessoa foi pelo que realmente ela está realizando, o sonho dela. O que ela realmente desenhou na cabeça dela, talvez desde pequeno. A cor da decoração, o modelo das cadeiras, o buffet. Falar, é esse buffet. Eu sempre sonhei em casar num lugar como esse. E tá casando, entende? A música. Pô, a gente vê de tudo aqui na cerimônia. Sim. A música de cerimônia tem aquelas bandas enormes, com 10 músicos lindos, maravilhosos. Como às vezes tem uma moça cantando, mulher, voz e violão, aquela coisa linda também. E aí, como é que vai comparar? Os dois são lindos. Mas é o que tem mais a ver com o estilo. É isso, estilo, é o né? estilo. Assim como tem o cara que é mais dinâmico, quer entrar, às vezes, com o hino de um time, com uma música, um rock tradicional, o cara vai entrar com DJ, talvez. Fica super legal. Eu acho importante os convidados reconhecerem o casal na cerimônia, essência. né? Falar, nossa, tinha que A cara ser, dele. né? Palmeirense e rosto, tinha que entrar com o hino do Palmeiras, é né? sobre isso. Isso gera esse momento divertido. Pro fotógrafo também consegue pegar essas expressões, né, dos convidados. Eu fiz um casamento uma vez que o noivo estava com um terno meio creme, meio branco, com a gravata verde, o sapato verde. Ele entrou com o hino do Palmeiras. Todas as madrinhas estavam de verde, a noiva estava com o vestido branco, o sapato verde e o buquê vermelho para simbolizar as cores do palestra. E o hino era do Palmeiras. No altar, que geralmente é um pouquinho menor, né, não é uma mesa muito grande, tinha uma flâmula, e era a flâmula do Palmeiras. Nossa, esse Fanatismo. era. Só que é o que você acabou de dizer. Todo mundo tinha certeza que ia ser daquele jeito. Porque o cara respira o Palmeiras, ele respira o time de futebol dele. O dia a dia, ele tá sempre de camisa de time. Você vai na casa do cara, tem quadro, tem música. O jogo é sempre na casa do cara. Ou então o cara vai pro estádio. E o bom é que ele achou uma noiva que aceita Que aceita acompanha. Gostou do jeito. É isso, é sobre Até a isso. noiva topou esse sapato. Mas você verde. sabia que aqui no Calegari, há 3 semanas atrás, eu fiz um casamento de uma moça que eles se conheceram no meio da torcida do time? Tem tudo a ver. Muito Eles se conheceram os dois torcendo pelo time, e aí quando ele começou a chavecar a moça no estádio ainda, não tinha acabado o jogo, ele estava tentando alguma coisa ali, o amigo olhou para ele e falou, presta atenção, se você sair com ela é pra casar. Porque eles estavam no estádio, no ambiente deles, o amigo dele já fala, essa menina é pra casar, ele tá na torcida, porque a menina tava lá gritando e torcendo com a bandeira e não sei o quê. É o que eles gostam, se encontraram, entende? Essência. Muito legal. E até entrando, né, nessa parte que a gente até falou um pouco de personalizar a cerimônia, vamos falar um pouquinho como você faz essa personalização, como é a sua cerimônia? Eu geralmente tento ao máximo ter conexão e contato com os noivos a todo momento. Como hoje eu atendo muita gente, pelo menos eu, acaba que estreitou um pouco. A pandemia e talvez os meios de comunicação aí, nosso WhatsApp, ajudam um pouco. Eu converso muito com os noivos antes, eu sempre estou batendo papo, conversando via áudio e tal. E quando chega mais próximo do evento, eu espero a noiva e o noivo ter todas as reuniões de definição, que chama, que são as definição de cardápio, definição de decoração. Vocês vão passar por isso. Definição de cardápio, definição de decoração, as músicas que eles escolheram, quem que vai participar da festa em si. Vai ter robô, vai ter banda, vai ter escola de samba, vai ter, sei lá, qualquer coisa. Vai ter uma banda diferente na cerimônia, uma música diferente. Que cor que é seu terno? E aí eu espero eles definirem tudo isso e marco a minha reunião por último. Eu gosto de ser o último a fazer a reunião, porque aí eu entendo como é que vai ser o casamento deles. Não, a ponto de olhar e falar, já entendi. Entende? O cara, não, porque, eu vou entrar com a música do Corinthians, a minha gravata não sei o que lá, eu já começo a pegar essa essência do cara. Ele tem, sabe, não, é a noiva, não, mas a minha cerimônia, aí ela já fala da flor, da delicadeza. As minhas madrinhas, ela começa a citar exemplo de coisas que ela faz com a madrinha. Então, nessa reunião, eles não percebem,
Mas pelo fato, acho que de fazer muita cerimônia, eu consegui ter esse feeling de entender um pouco. E aí eu vou bater um papo, eu vou jogando pergunta, e eu vou conversando, e eu gravo tudo. Tudo em áudio. Eu faço hoje chamada de vídeo, antigamente tinha muito a reunião presencial, igual a gente está aqui, e eu gravava no meu celular. Agora eu tenho um equipamento na minha casa, qual eu faço a chamada de vídeo, e ele já grava todo o áudio da conversa. Porque aí depois fica muito fácil de estudar, lembrar do casal, entende? E encaixar essas coisas que são personalizadas para vocês. Tem casal que é apaixonado por cachorro, que o cachorro é como se fosse um filho, e aí a gente entra no mérito. Tem casal que às vezes, sei lá, o noivo ou a noiva perdeu a mãe muito jovem e foi criado por uma avó, e a avó é o tudo na família, ou seja, eu sei que aquilo ali tem uma importância muito grande, eu consigo usar aquilo na cerimônia, entende? Eu vou encaixando, porque eu não tenho um texto pronto. Eu gosto muito desse lance, eu sempre falo que existem 2 tipos de celebrantes de casamento. Na hora de escolher é interessante vocês saberem disso, é uma dica importante. Existem 2 tipos de celebrante, o que leva uma linha mais de orador. O cara, ele precisa de um texto para se basear. Ele gosta de ler. É um cara que tem uma voz bonita, uma leitura bonita, uma interpretação bonita. Esse cara, ele sempre precisa se basear num texto. Eu aprendi isso num curso. E existe o cara que é completamente o oposto. É o cara que ele gosta 100% do improviso, ele tem tudo na cabeça, ele já leu isso aqui antes, ele já sabe a mensagem que ele tem que passar, mas do jeito dele, com a essência e a personalidade dele. Então não fica aquela coisa tão tradicional. Né? Ele consegue entender um pouco do Gui, um pouco da Aline, e aí ele junta tudo numa panela, e aí daquele jeitão mais gostoso ele passa para a pessoa apresentando uma cerimônia, diferente do cara que é orador. Então, primeiro eu acho que é legal você saber disso. Falar, pô, eu gosto de uma coisa mais tradicional, eu vou gostar de um cara lendo a minha história. Tem cara que gosta de fazer. Tem gente que faz texto em primeira pessoa, terceira pessoa, sabe? E aí eu acho que tem esses estilos, que é bem legal você saber o que agrada mais, né? Mas é num bate-papo. Eu busco essa essência num bate-papo. E aí tem os estilos de cerimônia, né? Os tipos de cerimônia. Tem vários tipos. Hoje eu moro em São Paulo, né? Moro aqui em Mariporã, São Paulo. Eu sei que vai ter gente assistindo do Brasil inteiro, mas pelo menos aqui onde eu faço mais, já fiz em outros estados, mas onde eu faço mais, a grande maioria dos mestres de cerimônias tentam levar essa linha que o mercado pede, que é personalizar de acordo com a história do casal. Mas dentro disso, dentro do ritual do casamento, existem várias vertentes que você pode encaixar. Existem vários rituaizinhos que você encaixa. Rituais que são até famosos na internet e tal. Cerimônia das areias, aquele que coloca 2 potinhos de areia, coloca num vasinho, e você vai contando para as pessoas o que está acontecendo, as pessoas vão visualizando. Então é muito audiovisual. Tem um simbolismo. Tem um simbolismo da areia se unir, não se separar nunca mais. O desenho que se forma é único, assim como é a família, como é o casal. Aquele vidro que está segurando as areias simboliza a família que você tem que cuidar para que não quebre. Então tem todo um simbolismo que você vai unificando nesse ritual que vai engrandecendo a cerimônia. Então tem cerimônia das areias, tem uma do vinho que é muito legal. A gente faz o casal escrever votos. Quando o casal quer falar votos, a gente faz escrever no papel. E aí eles trazem uma caixinha e uma garrafinha de vinho, quando o casal gosta de um vinho. E a gente faz essa caixinha ser fechada e trancada com um cadeadinho, com os votos e o vinho dentro. Com a proposta para que daqui a 10, 15 anos eles possam abrir aquilo e relembrar o que foi próspero. O que aconteceu daquele momento para frente. E aí, eles podem sentar no simbolismo igual um vinho. Quanto mais velho, mais gostoso fica, mais amadurecido. Assim como o casal tem que amadurecer junto no casamento. Então a gente vai sempre entrelaçando as histórias do ritual, o contexto do ritual com a história do casamento. Imagina, daqui 10 anos você abre uma caixinha, você vai reler os votos, é bem legal, né? Escrito à mão, vai ter uma garrafa de vinho, você vai abrir e fala, que legal. Eu tenho ansiedade para não tomar antes. Não. Uma coisa legal, que sabe o que eu faço com esse ritual? Eu sempre tento pedir para os noivos comprarem uma caixinha com um cadeado. E eles trazem o cadeado com a chave. No dia eu tranco de verdade, eu não dou a chave para eles, eu jogo fora. Que se tiver que abrir a caixinha, vai ter que estragar, entende? Vai ter que quebrar. Pode tentar segurar um pouco essa ansiedade. Boa ideia também. A ideia é essa. E é engraçado, as pessoas me ligam. Cara, as pessoas me mandam fotos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Luiz, estamos abrindo a caixinha. E aí eu bato um papo de novo. A gente marca de tomar um café, sabe? Eu tive pessoas que fizeram festa de ano em ano, depois que casaram. E todas queriam que eu participasse da festa, do jantar, do almoço, com os padrinhos. Eles chamam os padrinhos no restaurante ou em casa. É muito legal isso. Você acaba se tornando amigo das pessoas. Então, nesse ponto tem cerimônia das areias, voltando. Ritual do vinho, que é muito legal.
Tem um que a pessoa traz uma mudinha, igual essa planta aqui. E aí, só que eu peço para trazer a mudinha no saquinho, igual a gente compra na Flora. A gente tira aquela terra e os dois juntos no altar plantam num vasinho bonitinho, trazem um vasinho menorzinho que esse, e eles plantam isso no altar juntos. Com aquele propósito de, a mesma coisa, entrelaçar a história, de crescer, cuidar daquela árvore, como tem que cuidar um do outro, como tem que cuidar da família, para que daqui a alguns anos vocês possam colher bons frutos, nesse sentido. Então tem vários rituais, né? Tem vários. E vocês, a gente ficar falando árvore aqui... é bom. Dá pra fazer os dois, né? Da árvore e do vinho? Do vinho, da árvore, da areia. Sabe qual é o problema da árvore pra mim? É que eu fico pensando, a gente é meio cigano, né? Cada hora tá num lugar. Levar a árvore pra algum lugar. Não, depois ou sai da casa. Se ficar uma semana fora, ninguém cuida da planta? Chegar em casa, a planta morreu e já vai ficar na cabeça. Não, tem que ser um cacto, né? Tem que ser um cacto. Bem resistente. Um coqueiro, sei lá. É verdade. Mas é legal, porque... Mas eu adoro plantas, eu acho que é até uma coisa Essa cerimônia das areias, pensado. teve uma época, há uns 6 anos atrás, que ele era o hit, era o que estava flopado no momento. E é engraçado que as pessoas levavam esse vasinho para casa e decoravam a casa. Todos os convidados do casamento, quando iam na casa da pessoa, lembravam na hora da cerimônia. Sim. Porque remete. Instantâneo, lembrança, sabe? Né? Na hora. Ele fala, Luiz, eu não posso quebrar aquele vaso por nada, porque todo mundo me fala do vaso, todo mundo me cobra, todo mundo pergunta, porque a pessoa prestou atenção. E acho que isso também traz, toda vez que ela lembra disso, que ela também tem que cuidar do relacionamento dela, porque é frágil. Claro. Isso realmente é uma coisa que ajuda no final das contas, né? No dia a dia. Eu acho muito bacana ter algo em casa que remeta ao casamento, que você fique num lugar visível, receptivo da sua casa, às vezes numa sala de entrada. Não, é muito legal você chegar na casa de alguém e você ter, por exemplo, um porta-retrato com algumas fotos do casamento. Você vê o que rolou, como é que era. Eu abro o álbum de fotografia do casamento do meu pai até hoje. Talvez eles não tenham ideia da importância que tem aquele álbum. De eu ver meu pai com 20 e poucos anos casando, sabe? O estilo, as roupas, o estilo de fotografia, como era a decoração. Tudo você olha, ainda mais eu que trabalho com isso agora. Então é muito legal, tem um baita de um valor. Assim como esses simbolismos aí desses rituais. A gente falou até, a gente gravou um podcast com o JC e com o Donato também, falando de foto e filmagem do casamento. E a gente falou muito disso, que essa é a recordação que fica. E assim como você falou, o vaso das areias ou do vinho, também é uma recordação física que vai te remeter esse dia, que vai trazer uma lembrança boa, não só para você, mas para as futuras gerações. Todos os meus clientes, sem exceção, quando eu faço a reunião, eu pergunto quem serão os prestadores. Maquiador, assessoria, banda, eu pergunto todo mundo e pergunto foto e vídeo. Quando a pessoa me responde, não, eu só vou ter fotógrafo, eu não vou ter videomaker, ou invertido, eu só vou fazer vídeo e não vou fazer foto, eu entro na mente da pessoa, falo, você vai se arrepender. Porque eu sei como é daqui a 5 anos. Eu sei qual é o valor de um filho sentar no colo de um pai e o pai falar, vem cá que o pai vai te mostrar quando ele casou com a mãe. Não tem preço. Não tem preço. Eu falo pra todo mundo, cara, você já tá se esforçando, eu sei que a festa não custa barato, é um esforço danado, porque é muita coisa pra você se programar e acertar financeiramente, mas vale todo centavo. Você fazer um vídeo do seu casamento não tem preço. Você vê, às vezes, uma pessoa que no seu casamento já tinha uma certa idade, você pega uma avó, uma tia, que você ama de paixão, e ela estava no seu casamento. Aí você tem um vídeo dela dançando com você, você tem um vídeo dela te beijando e não sei o quê, e por algum motivo da idade, da vida, ela faleceu, ela se foi. E você tem a recordação de um dia feliz com você, com ela, foto em alta qualidade, que é bem importante, você toda maquiada, você toda arrumada, linda, e sua tia com você, sua avó com você. Então eu falo pra todo mundo, faz que você não vai se arrepender. Eu acho que o casamento no fim é tudo isso, né? É um conjunto de recordações, de bons momentos com as pessoas que você mais gosta, e a celebração entra nisso, porque é o ponto mais emocionante, né? Porque depois tem a festa, todo mundo vai dançar, vai ser legal, mas aquele momento vai ficar marcado, né? Tipo, eu acredito que os noivos vão arrepiar, convidados, eu choro em todas as cerimônias de casamento, eu nem conheço quem tá casando, tô aqui no buffet, tô chorando. Só ouve a música, ela tava no quarto lá, ouve a música e... Ela já começa a chorar. São feitas pra chorar, né, gente? Eu choro. Então eu acho que é algo que mexe com a emoção, acho que mexe com várias emoções. Então você vai ficar feliz, você vai ficar saudoso, por exemplo. Eu não tenho mais meus avós aqui, eu tô até vendo de fazer um relicário, né, com as fotos dele, para colocar no buquê. Tem que pensar bem, que falar, meu Deus, a hora que eu ver aquela foto com o buquê, mas é uma coisa pequena, porque se eu colocasse uma coisa grande, conhecendo o meu estilo chorona, né? Então eu sei que
Então é um mix de saudades com felicidade. Então acho que é Envolve um dia muita coisa. como poucos na vida que a gente experimenta várias sensações. Eu também e acho. a cerimônia vai mexer com todas elas, né? Sim, Então, tem que ser. A gente fez uma pesquisa esses dias no Story e a maioria do pessoal contratava foto e filmagem. Assim, grande, 80, hoje, mais acho de que muita 80. gente está consciente, até porque Não, as tem que ter, redes tem que ter. sociais, né? Tem que ter. Então- Isso não pode ficar fora. E com relação à cerimônia, quanto tempo antes normalmente o pessoal procura um mestre de cerimônias e o que tem que se Olha, preocupar? eu tenho de tudo. Eu tenho um mix de tudo, de cliente que me procura com 3 anos de antecedência e clientes que tentam me procurar com 6 meses de antecedência. Eu, particularmente, acho que o mínimo, algo plausível de mínimo, é 12 meses. Tem que ser de 12 para cima. Porque aí você garante que o profissional que você quer do seu lado no dia do seu casamento vai ter a data. Porque quando você fala de um cara que já tem muitos anos de mercado, independente de quem seja, tá? Até um padre. Um pastor, às vezes é um pastor que ele faz culto em várias igrejas, ou um padre, é que o padre da católica não, mas um padre Mas de a igreja da católica, se você quiser fazer uma igreja, exatamente. Se você for fazer uma cerimônia dentro da igreja, tem que ter programação. Assim como você contratar um buffet com antecedência. Para você trabalhar o seu lado financeiro legal, com calma, para você respirar e para você garantir que você vai ter sua data. Eu acho que o mínimo, assim, trabalhando já apertadinho, 12 meses. 12 meses. E aí, um gancho, né, que a gente estava falando da cerimônia personalizada, vamos falar um pouquinho do efeito civil. Então, dentro da cerimônia, você já faz o efeito civil, não é? Isso. Vamos falar um pouquinho técnico agora. Dentro da lei brasileira, todo brasileiro tem o direito de casar civilmente no cartório. E aí existem várias opções. A primeira opção e mais tradicional que existe é aquela opção que o casal se junta, pega 2 testemunhas, vai no cartório lá perto da casa dele, no cartório de registro civil, que é aquele que faz casamento e nascimento, e marca o casamento. Leva a documentação que o cartório pede e tal, e aí marca o casamento e você tem a opção de casar no cartório, certo? Essa é a primeira opção mais tradicional. E depois de um mês, mais ou menos, na data que o cartório marcou para você, você retorna no cartório para casar. E aí você faz o seu casamento civil dentro do cartório. Esse é o mais comum. O outro é quando você tem uma pessoa autorizada que tem a papelada que dentro da lei pede para você fazer esse casamento fora do cartório. Geralmente líderes religiosos têm, pastores têm, padres têm e alguns celebrantes têm essa documentação, porque tem que ter CNPJ, tem que ter uma série de coisas que a lei pede. Eu, há uns, acho que de 10 para 11 anos atrás, eu tirei essa documentação. Eu ia num buffet, que a dona do buffet me reclamava demais, que os juízes vêm com muita pressa, e aí a noiva não pode atrasar. E por um acaso, às vezes não depende da noiva o atraso, é o maquiador que está atrasado, a mãe da noiva não chegou, e o juiz queria ir embora. O pai esqueceu a calça. O pai esqueceu a calça, lembra? E o juiz chega e ele está preocupado que ele tem 10 cerimônias para entregar. E ele quer vir embora, ele está com hora marcada. Então a dona do buffet me encheu o saco, falava, você vai sim tirar o efeito civil, corre atrás, não sei, se vira. E eu comecei atrás, eu fui atrás de uma juíza que era amiga na época e ela me instruiu o que eu tinha que fazer e eu fiz tudo dentro da lei há uns 11 anos, é por isso que eu tenho esses 2.000 só civil feito. Porque você tem essa autorização, quando o casal vai lá no cartório dar entrada nessa papelada, leva as 2, segue o padrão que a lei pede. 2 pessoas, o casal, 2 pessoas juntos, testemunhas, vai no cartório. O cartório você já leva uma documentação minha e o cartório já entende que você não vai voltar no cartório para casar. Ele prepara todo o seu processo, que é um processo, tem lei que vigora e tal, e ele libera esse documento aqui, ó, que é uma habilitação de casamento. Vou mandar ali, ó, acho que ele dá um zoom lá. Ó. Quando você faz tudo bonitinho, levou as 2 testemunhas, levou a documentação que o cartório pede, a sua certidão de nascimento atualizada e tal, 20 dias depois, esse documento fica pronto. Quer dizer que a lei já olhou, tá tudo certo e você pode casar. É um certificado de habilitação. E aí a pessoa que tem essa autorização, no caso aqui eu vou poder casar vocês no local. Aí você casa no dia da sua cerimônia. Você não precisa se preocupar em voltar até o cartório. E aí no dia da cerimônia... Esse é o perigoso. O tão esperado papel de assinatura. Eu trouxe o modelo base, claro, hoje, que é o modelo que eu uso. Mas existem alguns cartórios que mandam esse papel até pronto, que é o termo do casamento religioso. Hoje está em branco a parte traseira, porque eu trouxe como exemplo só, mas aqui estaria todos os dados do casamento, que estariam aqui, data, local, horário, tudo bonitinho, e atrás é onde o casal, o celebrante e as testemunhas assinam. Entendeu? E aí isso aqui volta para o cartório.
Aí o cartório fala, então tudo aquilo que você fez e você foi habilitado, você cumpriu. E aí o cartório entende que casou e ele registra. É simples assim. É igualzinho quando uma criança nasce no hospital num sábado à noite. O pai não tem tempo de madrugada de sair correndo e registrar porque o cartório está fechado. Então ele espera a mãe ter alta. Aí a mãe teve alta só na quarta-feira. Aí na quinta ele vai no cartório. Mas meu filho nasceu lá no sábado. Não tem problema. O hospital vai ter feito um documento falando, né, que ele nasceu no sábado. Então registra como se nasceu no sábado. É a mesma coisa aqui. A gente vai estar mandando para o cartório informando a data realmente que você casou, que foi o dia da sua festa, e o cartório faz esse registro. Ele entende isso. E aí você fica com a data do casamento a mesma Na data sua da certidão festa. de casamento, exatamente. Muito legal. É bem legal. Principalmente para os noivos que pretendem usar aquela licença que você tem direito por lei, que chama licença gala, que é tirar 5 dias de folga no seu trabalho. Porque às vezes trabalha em alguma empresa e você não conseguiu vincular suas férias junto com o seu casamento. E você quer dar uma viajada, ou quer dar uma descansada, alguma coisa assim. Você tem direito a 5 dias corridos a contar da data do seu evento. Então isso é muito importante, você ter realmente a certidão com a data. Entendi. Entendeu? E aí, até para saber, quanto tempo antes eu tenho que dar entrada no cartório para eu poder realizar na data que eu marquei no Eu vou local? falar a data de hoje, porque eu tive uma informação essa semana que é bem legal. A gente está falando aqui no mês de agosto de 2022, tá? No mês de agosto de 2022, por enquanto, eu começo a coordenar e instruir os noivos 90 dias antes. Os noivos que estão casando agora em agosto, eu já instruí lá em maio, para que em junho, julho já tivesse tudo ok, a gente não se preocupasse. Mas é porque eu trabalho com cautela. O prazo mínimo é 30 dias. 30 dias antes. Por que eu quis falar a data? Eu fiquei sabendo essa semana que rolou uma MP, se eu não me engano, alguma liminar, que vai cair de 30 para 5 dias. Vai derrubar. Não vai precisar mais ter 30 dias de antecedência, porque não vai precisar mais ficar publicado no jornal 20 dias. Então vai derrubar esse prazo. Porque as pessoas estavam fazendo muito união estável e não estavam casando. E para o cartório isso não é interessante. Então, parece que foi mudado. Eu vou esperar ainda os próximos para ver se os cartórios todos vão respeitar isso, se vai rolar mesmo, para a gente se atualizar nessa informação. Mas hoje, o que está rolando é no mínimo 30 dias antes. E tem um custo. Tá. E qual o custo disso? Agosto de 2022, R$500. R$500 no cartório, taxa No de cartório. Para fazer essa habilitação. Isso, quando você chega no cartório, o cartório já cobra as taxas do governo, as taxas do cartório e a publicação que vai ter que ir para algum jornal. Independente se ele seja impresso ou eletrônico, vai ser cobrado dos noivos. Junta essas 3 taxas, né? Publicação, cartório e governo, R$500. E aí você paga quando você deu a entrada. Quando você deu a entrada, direto no cartório. Não é nem para o celebrante, para ninguém. Quando você vai dar entrada, você paga direto no cartório. Tá. Aí os noivos casaram, Casaram. assinaram e foram para a lua de mel. Boa. Não vão para o cartório. Você que faz esse Isso, eu papel? fico com essa papelada para poder finalizar, para reconhecer firma. Eles exigem que seja carimbado por mim, assinado por mim e reconhecido firma da minha assinatura. Então, eu faço todo esse processo, eu deixo o documento pronto e eu espero eles voltarem de lua de mel. E aí eu fico em contato de novo. Por isso que eu te falei, eu tenho muito contato com os noivos. E aí eu ligo para eles ou chamo no WhatsApp perguntando, e aí, já voltaram? Tá tudo certo? Vamos finalizar? Vamos. Por quê? Antigamente eu levava eu mesmo no cartório que você deu entrada. Por exemplo, esse papel que eu tô aqui na mão é do cartório do Tatuapé. O noivo possivelmente deu entrada lá. Eu levaria no Tatuapé numa boa. Só que agora os cartórios estão pedindo para que os noivos levem de volta o papel, porque eles já assinam um livro, porque a primeira via da certidão de casamento é gratuita. Está inclusa nesse pacote dos R$500. Então eles querem que você assine o recibo. Que você está retirando essa primeira via gratuita. Porque eles têm um recibo que se você pedir a segunda via, você já tem que pagar. Então o que eu faço? Eu mando para eles pronto, é muito mais fácil. Que aí eles levam no cartório e o cartório já entrega a certidão de casamento na hora. Porque de qualquer forma, se eu levasse, eu ia ter que levar, entregar lá e largar lá. E eles teriam que ir no cartório buscar a certidão. Então hoje eu prefiro mandar o papel para eles já vão ter que ir no cartório mesmo uma vez para pegar a certidão. Eles levam esse e pegam a certidão. Já faz na hora. Então. Faz na hora. A grande maioria dos cartórios prefere fazer na hora. Um ou outro, é porque só na Grande São Paulo tem 60 de registro civil. Um ou outro faz um protocolo e pede para voltar uns 3 dias depois. Um ou outro, mas não é todos. E aí uma coisa interessante, a gente falou, casou. Então lá dia sei lá, 3 de agosto, estamos aqui casados. Casados. Casou hoje. Vamos usar hoje? Casou hoje. Vamos para lá. Certo. E aí,
Posso cancelar esse casamento se eu não quiser? Deu ruim, é isso, deu ruim. Na lua de mel. Descobriu alguma festa, coisa. Bebeu todas e já deu Não quer ruim. mais. Cara, é engraçado. A gente brinca que tem prazo de validade. Igual o Procon, quando a gente vai devolver um liquidificador. É igual. Você tem o prazo exatamente de 7 dias. 7 dias a contar da data que você assinou. Então, vamos usar qualquer data. Se você casou no dia 3, você tem exatamente até o dia 10 para chegar no cartório e falar, não quero mais. Não quero, não vou. E até se você tem assinado no próprio cartório já. Vamos supor que você casou no dia 3 lá no cartório e já saiu com a certidão na mão. Você tem até o dia 10 para fazer. É como se fosse anular o casamento. Você anula e acabou. No 8º dia, você já não tem mais essa chance. Aí você vai atrás do seu advogado e aí é divórcio. Se deu ruim, vai ter que ser ruim por completo. É só a partir do 8º dia. Mas até o 7º... O código do consumidor. Isso, código do consumidor neles. É mais ou menos essa brincadeira. É mais ou menos 7 dias. É engraçado, mas rola, tá? Eu tive um caso muito triste até. Eu fiz um casamento de um casal e eles na lua de mel, ela passou mal, ela não sabia, ela tinha uma doença rara no cérebro e ela faleceu na lua de mel. Nossa. No 4º dia. E aí o cara demorou porque eles estavam em Cancún para trazer o corpo para o Brasil, imagina, aquela burocracia, aquela tristeza toda. E aí quando ele chegou no Brasil, já tinha dado 10 dias do casamento. Ele teve que se divorciar. Ele não conseguiu anular o casamento, mesmo acontecendo essa baita fatalidade. Ele teve que ser, na verdade, viúvo, né? Ele não conseguiu voltar a ser solteiro. Mas se ele tivesse feito, por um acaso, uma correria, tivesse conseguido, até o 7º ele conseguiria. Usando só como exemplo, entendeu? Tá, existe esse prazo aí. Uma coisa legal da gente falar, já que a gente está falando de efeito civil, você fez algumas perguntas de custo. Basicamente, gente, basicamente, o casamento, quando você chega no cartório e vai no padrão, casamento no cartório é comunhão parcial de bens. É aquela modalidade que, a partir do casamento, tudo que vocês constituírem como família, como bens, se caso um dia acontecer alguma coisa e precisar se separar, meio a meio, metade para cada um. Certo? Esse é o comunhão parcial de bens. Só que quando os noivos querem fazer outras modalidades que existem, as mais comuns fora do comunhão parcial de bens é a união total ou a separação. Você pode unir tudo, né, ou separar tudo antes do casamento. Né? Você faz um pacto antinupcial, certo? Você vai num cartório de registro de notas, no caso, não é nem registro civil. Você e o seu noivo, vai no cartório e fala, olha, a gente está casando, mas por um acaso a gente tem empresas no nome, a gente já não quer misturar para não dar bagunça de família, coisas com herança, qualquer coisa do tipo, bens que adquiriram antes ou estão pagando para depois. Vamos já deixar tudo separado? Vamos. Você vai antes e faz um pacto antinupcial. Gasta R$500 de novo. Mais 500. 500, que na verdade é antes do casamento. Você gasta primeiro esses 500 e você já deixa bem separadinho, bonitinho, que ou vai ser separação ou vai ser união. Qual a diferença dos dois? A separação já diz o nome. Tudo que é dele, tudo que é seu. Independente o que era antes do casamento ou o que vai vir depois. Quando eu falo, mas e aí se a gente for comprar um apartamento? Pergunta que eu sempre recebo. A gente fez separação total, mas vai comprar um apartamento e vai pagar junto. É a mesma coisa como se você estivesse comprando um apartamento em sociedade com a sua parceira ou com o seu parceiro. A maneira que vocês quiserem colocar no papel, vocês colocam. Olha, eu vou pagar 70% e eu vou pagar 30%. Beleza? Beleza. Ou seja, quando vocês separarem, você tem os seus 30% e você tem os seus 70%. Ah, mas a gente quer meio a meio. Tá bom. Vocês já colocam na escritura da compra do imóvel que vocês estão rachando no meio ou a porcentagem de cada um. A mesma coisa é a união universal. A união universal é igual catar um balde e jogar tudo dentro. Tudo que era seu de antes do casamento, de depois do casamento, do que vocês adquirirem junto, é tudo no mesmo balde. Não importa. E aí um dia, se rolar de herança, né? Tudo. Aí vocês separam meio a meio. Entendi. Entendeu? Então, se não for optar pelo comunhão parcial de bens, tem que, um pouco antes ainda desses 30 dias, fazer no cartório de notas o contrato antinupcial. Perfeito. É uma escritura de pacto antinupcial o nome. É isso aí. Legal. E já que a gente está falando de valores aí, qual que são os valores para a celebração de Posso falar a casamento? última? Uma pergunta legal que sempre me falam. Valores. Se por um acaso vocês quiserem chegar no cartório e pedirem a gratuidade
do processo. O pessoal usa como, vamos dizer, jargão, declaração de pobreza. Falar, eu não tenho condição de pagar. Pô, eu moro em tal lugar, apesar de eu ter ganhado a festa do meu amigo, a minha mãe me ajudou a pagar, eu não tenho grana para pagar esse casamento no cartório, esses R$500. A gente vai casar, comunhão parcial, tal, mas não tem os 500. Você tem a possibilidade de chegar no cartório e você solicita essa isenção. Você não paga absolutamente nada, acho que você paga R$16 só, que é uma taxinha lá de abrir um documento e tal, e você escreve a próprio punho que você não tem condição de pagar aquela taxa e eles isentam esses R$500, que é bem legal. É Declaração de Hipossuficiência, o nome. Famosa Declaração de Pobreza. O que você ia perguntar de valores agora? Outro valor? Da celebração em si. Cara, a celebração em si. Hoje o mercado está assim, ó. Agosto de 2022... Vou falar pela experiência que eu tenho dos amigos e concorrentes que eu tenho no mercado. Você vai achar cerimônia, celebrantes competentes a partir de uns R$1.000. Você fala, como assim competente? O cara que não é novato no mercado, o cara que já tem um certo know-how, que já sabe o que está fazendo, que realmente vive disso, que tem uma certa experiência, um comprometimento com o horário, que é muito importante, com agenda. Acho que isso é essencial. Quando você perguntou o que é legal escolher um celebrante, né? Você pesquisar um pouco do cara, saber se realmente o cara vive daquilo, se a cerimônia dele é legal, quantas cerimônias ele fez. Então, eu acho que você parte de um valor inicial de 1.000 e aí você vai para um ticket médio assim, lá na casa dos 3.000. Então, eu acho que vai muito de cidade para cidade, quanto a pessoa vai ter que se deslocar, o tipo de cerimônia, se vai incluir alguma coisa que o celebrante vai ter um custo. Por exemplo, quando eu incluo na minha cerimônia efeito civil, eu cobro uma taxa a mais, porque eu também tenho custos. Eu tenho custo de contador, de advogado, deslocamento, reconhecimento de firma. Eu tenho meus custos, eu aumento um pouquinho. Então, se a pessoa falar, mas dá uma média, a média eu acho que ficaria legal. Você ter uma base que você consegue achar um celebrante legal na faixa de R$1.000, e que, pô, se você achar um cara que é famoso já de internet, que tem 1 milhão de cerimônias e tal, você vai chegar na casa de uns R$3.000. Quando passa disso de 3.000, eu falo que é as super estrelas aí do mercado. É os caras muito famosos, que não tem mais agenda, ou que fazem algo muito específico que ninguém faz. Existe uma mulher no mercado que ela faz uma cerimônia celta. Ela foi lá para o país que tem o povo celta, ela viveu com as pessoas, ela aprendeu, ela traz vestimentas, as pessoas se vestem com o ritual celta, tem castiçal, tem espada, tem um monte de... tem vela, ela tem todo um custo, só que ela cobra R$5.000 para fazer uma cerimônia. Assim, ela é muito exclusiva. Existem outras pessoas que dizem que fazem igual, mas não é igual. A mulher vivenciou, a mulher tem propriedade para vender aquilo. Entende? Não adianta você ligar pro Luiz e falar, eu vou te mandar um vídeo dela, tem como você copiar? Não tem. Não tem como, né? Não tem como. É isso. É sobre isso. A barreira, né? É isso. E o que você, nessa experiência desses anos aí, que você viu de mudança nas celebrações de casamento e como que você acha que vai ser daqui pro futuro? Cara, eu acho que eu vi um pouco de modernidade. Eu acho que nos últimos 10 anos aí que a gente viveu, na vida em si, a gente está presenciando muita coisa legal. Celular, câmeras fotográficas, a internet em si, a facilidade de tudo, a gente está muito mais high-tech. E eu acho que isso puxou um pouco para as cerimônias. Eu acho que aquela linha um pouco mais tradicional ainda existe, porque a gente fala de uma coisa que o nome já diz, tradição. Né? Existem muitas coisas, eu acho que vai até demorar um pouco para sair da cabeça do pessoal. As duas perguntas que você fez, o que eu imagino para frente e o que eu vejo hoje. Eu vejo hoje que já mudou um pouco, modernizou um pouco. Esse lance de mestre de cerimônias trouxe um pouco mais de juventude, de agilidade, de leveza, né? Dinamismo para as cerimônias. Isso é incontestável. Mas, ao mesmo tempo, para o futuro, eu não vejo uma mudança tão grotesca, a ponto de falar, nossa, vai ser uma coisa tão high-tech, bababá. Eu acho que não. Eu acho que vai continuar nessa linha de caminhando um pouco com a modernidade que a gente tem, mas tem muita gente que gosta do tradicional, porque envolve sonho. Envolve de você ver como é que foi da sua mãe, da sua avó, e aí envolve ainda de segurar um pouco essa pegada, sabe? Muita gente querer... Tem muita gente que nunca entrou numa igreja e o sonho é casar com um padre. Sabe por quê? Por causa da tradição. Ai, eu me vejo de branco numa igreja. Mas você vai na igreja? Não. Meu Deus, como assim? É isso, é tradição. Então, eu acho que, vamos falar próximos 10 anos, eu não vejo uma grande mudança. Eu vejo talvez tendências,
coisas que talvez o mercado traga para uma cerimônia, um ritualzinho diferente, e aí uma entrada, você vê já na internet o pessoal dançando em entrada de padrinho, aí, sabe, nos Estados Unidos tem muito disso. Os padrinhos entram dançando um black, cantando. Exato. Você vê aí cantores de pagode cantando no meio de uma cerimônia. O Thiaguinho entrou cantando numa cerimônia. Cara, isso é muito inovador. Quando que há 10, 15 anos atrás a gente imaginaria isso? Não, eu mesmo faço uma selfie no altar, que eu já faço há 10 anos, mas ela é muito famosa. A galera tem gente que fala, eu só quero você por causa da selfie. Porque você faz essa selfie de um jeito que ninguém faz. Eu consigo organizar as pessoas, eu consegui pegar o time da hora certa de fazer, de coordenar as pessoas para levantar e fazer a foto e conseguir levar todo mundo para o lugar sem fazer bagunça, sem atrapalhar o andamento de quem vai trabalhar, que é um fotógrafo, assessora que está organizando tudo. Então, assim, existem coisas que vieram para modernizar? Eu acho que vieram, mas a tradição ali, a raiz da tradição é muito forte numa cerimônia de casamento, principalmente quando a gente fala de religião. Quando a pessoa é mais descolada, não, eu só quero casar, quero realizar o sonho dela porque ela quer estar de branco, o buffet já é lindo, vai modernidade, entra. Mas quando a pessoa vem de uma linha mais tradicional, uma linha mais religiosa, frequenta a igreja desde criança, a família é toda religiosa, a gente segue ainda numa linha muito tradicional. É uma linha que está escrita há muitos anos. Então, eu acho que devido a isso, como muita gente ainda é super religiosa, acaba que essa balança fica equilibrada, vai caminhar numa pegada mais leve, assim, sabe, mais bem amena. Mas eu vi muita coisa mudar. Eu acho que, nossa, eu já fiz cerimônia, no meu celular ali tem cerimônia com foto de Star Wars que eu fiz com você. A noiva entrou de Princesa Leia Jedi, o noivo entrou de Han Solo e os padrinhos estavam de Star Troopers e Chewbacca. Cara, surreal isso. Pra mim, na época, foi uma coisa fora da realidade. Eu fiz um casamento que era tudo anime. Todos os convidados estavam de cosplay. A mesa do bolo tinha um arco assim, um Caligari que antigamente tinha um arco bem assim na mesa do bolo. E ela colocou várias páginas de quadrinhos sabe? De revista na parede. Ficou a coisa mais linda. Gibi. O bolo era o Mario Bros. Então, assim, existem várias tendências. As personalizações, As personalizações. Tanto na festa de casamento como um todo, mas isso geralmente começa na cerimônia. As músicas que são tocadas antigamente era muito tradicional, músicas muito tradicionais. Hoje você vê as pessoas entrando com rock, com hino CD, de time, com sertanejo, com pagode. Eu acho que isso fez o mercado dar assim, um boom, um salto muito grande. Os estilos de roupa, antigamente era muito comum o tradicionalzão. Hoje tem vestidos. A senhorita já foi ver o seu vestido? Já. Você viu, né? Como é duro escolher, Primeira coisa, né? Hã? Não é duro? Coisa, assim. É muita coisa, né? Sim. Assim como a roupa do noivo também. Eu sempre falo, existem 1 milhão, assim, nossa, é surreal. Então isso eu acho que faz parte da modernidade, do que o mercado acaba pedindo, de moda, de tendência, sabe? De tudo. Fiz um casamento agora esses dias em São Paulo, num hotel bem bacana, e a madrinha viajou e ela não pôde voltar, teve problema no voo e tarará. E a noiva contratou toda uma equipe para fazer uma live, igual a gente está aqui com esse monte de câmera, para a madrinha assistir e participar. E aí o que ela fez? A madrinha, lá onde ela estava, no país que ela estava, acho que era Estados Unidos, Canadá, não sei, a menina se maquiou, colocou o vestido, e aí colocaram uma TV de 42 polegadas de pé, assim, ó. E aí ela tava no altar, cara, era a TV, e a menina interagindo, dando risada, assistindo a cerimônia e tal. Achei fantástico. Eu acho que isso é uma coisa que ainda vai... Modernidade, entende? Só se não puder mesmo, né? As pessoas querem estar junto, mas claro. Se não puder... Eu na pandemia eu fiz muita live, eu fiz muita cerimônia em live, porque as pessoas estavam tão angustiadas com o que estava acontecendo, não sabiam o que ia rolar, que a gente acabou fazendo muita live, mas muita live. E aí era isso, eu tive live no... O que a galera fazia? Abria uma conta do Instagram, quem elas queriam que assistiam, adicionava na conta fechada. Não, adicionava na conta fechada, numa conta tipo só de um casal. Entendi. E aí, a hora que ela abria a live, só essas pessoas assistiam. E eu tive live com 150, 200 pessoas na live. Por quê? Eles tiveram, né, obrigatoriamente que adiar a festa por causa da pandemia, só que eles queriam fazer. E já tinham dado a entrada no cartório. Então a gente aproveitou, fez um civil, cumpriu o que o cartório estava exigindo na época, porque já tinham dado a entrada para não perder papelada, dinheiro. Rolou a live, rolou o civil e depois rolou a festa. Legal. Já uma pergunta, isso é muito interessante. Depois da pandemia, quando realmente não era possível
ter o casamento presencial, você vê que tiveram mais casamentos com live ou parou? Não. A galera quer o presencial. Eu tive, o pessoal pergunta para mim porque todas as minhas rendas hoje vêm de casamento, todas. Eu presto consultoria para alguns buffets, auxiliando com gerenciamento, com dicas e tal. Eu tenho uma Kombi de foto, aquela foto na Combosa é minha, então é renda de casamento também, ela só trabalha em casamento. E eu tenho as cerimônias, então as minhas 3 rendas vêm de casamento. E na pandemia, as 3 tiraram da tomada, literalmente parou para mim. No dia 27 de março, no dia que foi o meu último final de semana trabalhado, dali para frente eu não trabalhei mais. E aí teve as fases da pandemia. Fase laranja, fase amarela, fase verde. Pergunta se os noivos queriam fazer a festa. Ninguém queria. Você fala, como assim, Luiz? Os buffets tentavam loucamente encaixar o pessoal para entregar, porque estava muita festa acumulada e os noivos não queriam. Sabe por quê? Porque eles querem a festa. Eles querem contato, as pessoas querem olhar no olho, não quer ninguém de máscara, aquelas fotos com todo mundo de máscara. Eles queriam essa alegria que a gente vive no final de semana. Da galera se acabando, sabe? Às vezes de beber, de curtir, de comer bem, de tirar belas fotos e não podia. Então o que aconteceu com a gente? Quando liberava a fase, aqueles casamentos que estavam agendados naquela fase, aquele pessoal daquela fase falava, eu não quero casar. Não, mas está liberado, mas eu não quero. O quê? Tem que ficar sentado no casamento? Tem que dar distanciamento social de 1,5 m, 2 metros? Eu entendo que é saúde, então eu prefiro ficar na minha casa. Eu vou adiar. E aí a gente não conseguia trabalhar. Todo mundo trabalhando, os restaurantes reabrindo, as indústrias, comércio, o pessoal em condução, metrô, a milhão, e a gente em casa. Então, quando voltou agora, respondendo essa sua pergunta, eu senti que eles meio que derrubaram a live assim. Não, a gente quer presencial, a gente quer a festa, a gente quer fazer a coisa acontecer, ver pessoas, abraçar. Isso era uma questão aí que na época se falava muito. Vai ser agora, vai ser live, não sei o quê, quem tá de fora vai ver o casamento e tal. E eu sempre fui conservador nessa parte. Eu falava, eu acho que não, acho que a tendência até as festas até ser maiores, ter mais sim. valorização. Parece que as pessoas voltaram com mais gás, com mais ânimo, mais valor à vida. Os eventos agora de barman, eu tenho ido de cozinha e tal, tá bombando, né? Tá todo mundo a milhão. Só ficou com saudades de muita comprar, saudade, muita saudade. Muito bom. Posso dar uma dica final? Eu trouxe um papel bem legal aqui. Manda ver. Como eu sei que vai ter gente assistindo com vocês de todos os gêneros, diversas dúvidas. A gente falou meio no ar sobre o efeito civil. E uma pergunta que eu recebo demais. Luiz, o que eu preciso para dar entrada na papelada do civil no cartório? Isso é muito legal. E eu geralmente mando instruções, sabe? Perguntas e respostas e dicas para os meus clientes. Mas eu sei que você pode estar em outro estado, outra cidade, casando com outra pessoa, ou vai se virar sozinho, vai no cartório sozinho. O que você vai precisar? Isso é por lei, tá? Você vai precisar se encaminhar no cartório mais próximo da sua residência, com no mínimo 30 dias de antecedência, não deixe para muito mais para próximo disso. Tem que estar o casal, o noivo e a noiva. Vocês têm que estar acompanhados de 2 testemunhas, isso é obrigado. Mas eu vou casar? Não. Você vai dar entrada. Mas como quando você dá entrada, o cartório já faz todo o processo, ele já abre a sua página lá no livro lá do cartório, as testemunhas já assinam dizendo que vocês estão esboçando a vontade de casar. Entende? Então, devido a isso, tem que ir 2 testemunhas, tem que ir o casal, tem que ir no cartório. Posso ir no cartório perto do meu trabalho? Não pode. Você tem que ir no cartório mais perto do endereço do noivo ou da noiva. Tá? Se vocês, eu trabalho perto do endereço da casa dele, tudo bem. Se não, não. O cartório tem um sistema chamado limítrofe, que é justamente para as pessoas não ficarem escolhendo o cartório. É pelo endereço que você tem. Não é obrigatório levar comprovante de endereço, mas alguns cartórios pedem para isso. Noivo, 2 testemunhas, cartório mais perto da sua casa, R$500 de taxa e documentos pessoais, RG e CPF dos 4, né, das testemunhas e dos noivos, e os noivos em específicos têm que levar a certidão de nascimento atualizada. Isso é obrigado. Antigamente podia levar em bom estado, sabe? Tá bonita, tal. Agora está sendo obrigado com 90 dias no máximo de atualização. Tem que levar. Aí sim, você chegou no cartório, pagou as taxas, eles vão conferir tudo, vão dar entrada nesse processo, vão entender se você quer casar no cartório ou fora, porque se você quiser casar no cartório, eles vão mostrar a agenda do cartório, tem essas datas disponíveis. Não, eu quero casar fora.
você tem a autorização da pessoa que vai levar essa documentação e aí entra a parte de um celebrante ou aquilo que a gente falou aquela hora. Mas basicamente é isso, as informações. Mas aí tem que levar algum documento seu, no caso? Se for casar fora com a pessoa que for te casar fora, tem que levar um documento. Tá. É um requerimento a qual mostra todas as informações que o cartório precisa da minha pessoa e da minha empresa. CNPJ, os dados, endereço, a data do casamento, o local do casamento, o horário do casamento. O cartório já fica sabendo tudo com antecedência. Tá. Aí vai um documentozinho para o cartório entender. E aí o cartório libera. Porque depois volta outros documentos. Que aí quando você casa fora, a pessoa que vai estar te casando fora, ela já sabe o que tem que fazer, obviamente. E ela sabe tudo que ela tem que preparar depois para devolver esse processo completo. Tá. Que aí já é outra coisa. Se você for casar com separação total ou união universal, faça o pacto antes de tudo isso. É bem importante já estar com o pacto, um documento pronto antes. Porque é outro cartório, é outro documento. Cartório de notas. Cartório de notas, é outro cartório. E o que eu ia falar aqui? Se você por um acaso já foi casado outra vez, né? Você tem que levar a sua certidão de casamento com o divórcio averbado. Tem que estar averbado. Ah, mas eu separei. Tem que estar divorciado e o divórcio tem que estar averbado na certidão, senão o cartório não aceita. Se não dá muito ruim, se estiver casado ainda. Dá muitíssimo ruim, tá? A grande maioria dos cartórios trabalham de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, horário comercial normal. E de sábado, o cartório de registro civil ele só abre para o casamento. Geralmente das 9 da manhã até pertinho do meio-dia. Ele não chega ao meio-dia. 11h45 já está fechando as portas, que é só para realizar casamento. E onde o pessoal te encontra? Internet, Facebook, Instagram, meu celular, vamos lá. Facebook, YouTube, Instagram. Luiz com Z, que é meu nome, Luiz Miranda, MC no final de mestre de cerimônias. Luiz Miranda MC, você me acha em todas as redes sociais. Fechado? Eu acho que na edição depois eu boto o celular para vocês. Melhor. Porque eu tô sempre no WhatsApp, eu não largo meu celular da mão e eu atendo todo mundo, respondo todo mundo. Olha, mesmo que você não vá casar comigo, precisar de dica, pode me chamar aqui. A gente põe na descrição do vídeo. Isso, boa, melhor coisa. Eu já pego aqui já, ó. O meu número? Isso. Não, o meu número de celular? A gente fala 011, que eu moro em São Paulo. 99652-9121. Achei que você não sabia. Pessoal e profissional, eu tô 24 horas no ar, viu, gente? Pode me chamar que comigo não tem tempo ruim. E espero de verdade que isso que eu comentei no vídeo seja verdade, que caia de 30 dias para 5, porque tem muito noivo que gosta de deixar para a última hora e aí perde o prazo e não tinha o que fazer. Tinha que casar, fazer a festa e fazer o civil depois. E onde te encontram, jovem? Meu Instagram e YouTube, Aline Frederici. E você? Eu no Buffet Underline Calegari. Mande mensagem lá. Com certeza uma hora chega em mim. Normalmente eu que... É o homem mais conhecido do Calegari, é o Guilherme, gente. Você manda que chega. Eu vejo os directs lá, mas não sou só eu. Mas eu sempre estou ali atento. Muito obrigado, Luiz. E também muito bom. Encontra a gente no canal dos Noivos Podcast. Os Noivos Podcast, os Noivos Cortes. E o Instagram dos noivos também tá lá. Isso. Já fazendo Mandem um bom suas movimento. Dúvidas, sugestões para os próximos temas, que a gente está aqui para ajudar os noivos, assim como nós, para resolver várias dúvidas, como o Luiz aqui, ó, já tirou uma grande parte. Hein? Bora casar. Obrigado, Luiz, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.